a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Glória a Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Glória a Jesus. Possamos fazer a leitura neste momento? Estamos no sexto elo da nossa campanha de oração, Jesus dentro da minha casa. Este é o momento em que todos nós vamos convidar o Senhor Jesus a entrar na nossa casa. E o texto que trouxe para o sexto elo desta campanha, ele vai falar da exortação que Jesus deu aos discípulos quando esteve na casa com eles. E nesta noite o Senhor Jesus está aqui conosco. Que o meu e o teu coração esteja sensível para ouvir as exortações que o Senhor Jesus vai nos dar nesta noite. Somos apenas instrumentos nas mãos do nosso Deus para sermos usados conforme a vontade dele. Oremos, louvemos a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, brasileiro. Credes em Deus, credes também em Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Irmão João, pode se sentar. Feche teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, diante do Senhor, dos querubins e serafins, na presença do teu doce Espírito Santo, oramos ao Senhor nesta noite em favor do sexto elo desta campanha. Entra, Senhor Jesus, em nossa casa. Entra, Senhor Jesus, em nossa reunião. Esteja aqui conosco, nos orientando, nos dando entendimento e nos dando sabedoria para honrar o Senhor com todo o nosso coração. E nesta noite, meu Pai, queremos honrar o Senhor com este culto. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Amém. Igreja, o Senhor Jesus tem 2 dias que eu estou tentando, uns 3 dias que eu estou tentando, para mim não esquecer. Eu tenho ficado muito satisfeita com as pregações que têm sido feitas aqui. E quando o irmão Zé Paulo pregou para nós que nós devemos pregar o certo e não errado acerca da volta de Jesus, e isso tem tocado muito o meu coração, e eu tenho buscado o direcionamento de Deus. Para quê? Para poder fazer a leitura do Senhor correta e aprender mais a palavra de Deus. Amém? Amém. E nesta noite, eu quero muito agradecer a Deus por Ele ter trazido a mensagem naquele dia e ter me colocado alerta para ficar atenta à palavra de Deus. E quando eu fiz a leitura, e por mais que nós já pregamos aqui nesta noite, esse versículo, o irmão José já pregou, o irmão José Paulo já pregou, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em Jesus. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não teria vos dito. Eu nunca compreendi o versículo 2. E eu não tenho vergonha de dizer, por mais que eu já ouvisse tanto essa palavra, eu ficava por entender. Mas há 3 dias atrás, o Espírito Santo do Senhor me revelou e me mostrou o significado. A palavra do Senhor, como o irmão Zé Paulo pregou aqui, e nós temos que estar com nossos ouvidos sensíveis, sair do culto e continuar a meditar na palavra de Deus. Sim, é verdade. Para nós crescermos em graça e conhecimento. E por mais que eu pregue a palavra, tem coisa que eu não sei. E eu preciso buscar em Deus. É verdade. Para meu conhecimento, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para a minha aproximação com Deus e também para ajudar a igreja a conhecer a Cristo, a aproximar mais de Cristo. Sim. E lendo essa palavra, o Espírito Santo abriu o meu entendimento e com toda a clareza do meu coração eu compartilho esse versículo mais uma vez com você, que diz assim: na casa de meu pai há muita morada. E eu entendia, eu era ignorante. Por isso que o Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E que, como foi pregado aqui na quarta-feira, que a cegueira, a pessoa está cega espiritualmente, às vezes está cega em enxergar a palavra de Deus. Eu sei que foi pregado aqui na quarta-feira. Então eu entendia que Jesus tinha ido preparar a forma que a mensagem era trazida aos meus ouvidos. Eu sempre achava que Jesus ia preparar um lugar, e quando tivesse preparado, ele voltaria para nos buscar. Olha aqui, como é que era que eu entendia esse versículo. Então eu nunca expliquei esse versículo porque eu não entendia o certo. E se eu fosse explicar, eu explicaria de forma errada. Porque Jesus está dizendo aqui: na casa do meu pai tem muitas moradas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele está dizendo, deixando bem claro: Rosilene, aqui na casa do meu pai não precisa de preparar nada, tudo já está preparado. Aleluia, Jesus. Já tem muitas moradas aqui para muitos aí na terra. Senão eu não teria dito o que já está. Eu não teria dito que já há muitas moradas. Como ele disse aqui, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse muitas moradas, assim, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, se não tivesse morada no meu pai, eu não teria vos dito, vou lhes preparar um lugar. E eu entendia totalmente errado. Mais uma vez, se não tivesse morada na casa do meu pai, eu falaria para vocês, vou vos preparar um lugar. Mas ele inicia o versículo, o próprio Senhor Jesus pregando para os discípulos, dizendo: na casa do meu pai já tem muitas moradas, eu não preciso preparar morada para nenhum de vocês. Vocês é que precisam se preparar para morar lá. É eu que preciso me preparar. E ele diz: se não tivesse morada lá no meu pai para vocês, eu teria dito para vocês, mas eu já disse para vocês que lá há muito lugar. Vocês é que precisam se preparar. Então já tem um cantinho no céu para mim. Tem um cantinho no céu para cada um de nós. O que basta agora é eu e você nos preparar, porque a nossa casa já está preparada. É verdade. A nossa morada já está preparada antes mesmo de Jesus descer. E quando ele desceu, já falou assim: olha, antes mesmo, através desse
eu vim aqui sentar e ouvir uma pregação, que nós devemos ficar atento à palavra de Deus, para não passar de forma errada. E aquilo tem mexido dentro de mim. Então, nosso lugar, igreja, a nossa morada no céu já está preparada. Agora, garantida para cada um, vai depender de cada um de nós. Aleluia. Então, hoje é uma oportunidade de nós recebermos do céu a exortação que o Senhor Jesus vai nos dar e sair daqui com sede de colocar em prática. Aleluia, Jesus. Eu assisti todo o culto de quarta-feira e houve mudança na minha vida. Glória a Deus. Porque a irmã pregou aqui, o irmão iniciou o culto, Colossenses, capítulo 1, 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Depois da mensagem da oferta, foi pregado um salmo. E depois a irmã pregou Tiago. E no meio da mensagem dela, ela falou alguns textos bíblicos e citou o texto de Lázaro. Tem coisa que nós precisamos fazer para os milagres É acontecerem. verdade. Amém. Não foi isso que foi pregado aqui na quarta-feira? Tem pedra, tem coisa que nós que precisamos fazer. E isso também mexeu comigo. E eu saí terminei aquele culto. Estava sendo transmitido com sede